Esta palavra, irmão, é a palavra de Deus. Quando estes pagãos se converteram, trouxeram esses símbolos para o cristianismo. Já não podem usar a Bíblia, porque a Bíblia desmascara isso. E hoje em dia dirão que não creem nela. Dizem, está bem, mas a igreja é a palavra suprema. Bem, vemos o mesmo com os pentecostais. Não condenem os católicos quando somos culpados como eles, os metodistas, batistas e cada um deles. Vocês, metodistas, tão santos, então por que mataram Joseph Smith? Estes são os Estados Unidos e o direito de adorar. Não creio no que Joseph Smith disse, mas vocês não tinham direito de matá-lo. Isso mesmo! O Mormon. Vocês, batistas, quantos vocês encobriram? O resto de vocês? E pentecostais, tão culpados quanto os demais, tornam-se presunçosos e um monte de hipocrisia. E em vez da humildade e do poder do Espírito, vocês têm a palavra sem o Espírito. E causam mais dano do que se fossem como os demais. De volta às suas cerimônias pagãs, com todo tipo de ideias trinitarianas e tantas outras coisas. Vocês não podem provar isso pela palavra. A palavra é contra isso. Quão lamentável! Quão lamentável! Assim, quando formaram a primeira igreja de Roma, o cristianismo, tiveram de descartar a Bíblia. E para adotar estas cerimônias, para fazê-lo, tiveram de ter algum tipo de base. Portanto, disseram, Pedro foi o primeiro Papa de Roma. E ainda permanece assim, dizem. Bem, digamos que ele foi. Será que Pedro voltaria atrás nas palavras de Pentecostes? Poderiam imaginar um judeu pondo ídolos? E quando posso lhes provar pela palavra escrita da Bíblia exatamente os dias e anos que Pedro nunca deixou a Palestina, exceto uma vez, e foi para a Babilônia junto ao rio Eufrates. Nunca esteve em Roma. Pelas Escrituras, assim diz o Senhor. É tudo uma ideia pagã. Agora vamos trazer isso ao protestantismo. Veja o Pentecostes, sem tirar a palavra. Fique com essa palavra e estará sempre certo. Saia dessa palavra e ficará sem rumo. Aqui, faz um tempo, numa grande reunião com uma grande escola pentecostal, uma mulher se levantou falando em línguas e interrompeu o apelo ao altar. E aquela noite, quando voltei, Billy se encontrou comigo lá fora e disse, sabe de uma coisa? Aquela mulher disse que tinha outra mensagem que ia entregar esta noite. E olhei para a mulher, cabelo curto, com um vestido tão justo que parecia que se espremeu toda para entrar nele, sentada lá arrumando o cabelo, puxando as meias para cima. Eu sabia que ela ia se levantar. E se levantou e eu disse, sente-se. Ela simplesmente continuou. Eu disse, está me ouvindo? Sente-se! Oh, que coisa! Quando saí aquela noite, havia 4 ou 5 daqueles sujeitos lá com ela que se encontraram comigo e disseram, o Senhor entristeceu o Espírito. Eu disse, qualquer espírito que eu entristeça com a palavra de Deus deve ser entristecido. Eu disse, a Bíblia não disse que o espírito dos profetas está sujeito ao profeta? Se ela está testificando, sendo que profecia falar em línguas é profecia, se for interpretado, eu disse, então, que espere até eu terminar. Então pode falar. Ele disse, mas o Senhor está ensinando a palavra. Eu disse, é isso que estou defendendo. Ele disse, ela tinha algo fresco e novo do céu, algo diferente disso. Se isso não é voltar ao catolicismo romano, não sei o que é. Que a palavra de todo homem seja mentira, e todo espírito seja mentira, e a palavra de Deus seja a verdade. A palavra de Deus primeiro. O que há hoje é que tem tantas revelações e coisas falsas. É se prostrar lá e abrir o coração a demônios, em vez de ficar com a palavra de Deus. É aí que está o problema. É isso. Pessoas honestas, sinceras, boas pessoas, mas não aceitam que lhes diga nada. Bem, nós cremos nisto, como povo pentecostal. Nós cremos nisto, como povo batista. Eu creio nisto, porque é a palavra de Deus. Desafio qualquer um a me corrigir nisto. Estão vendo? Isso mesmo. Esta é a palavra.
Fiquem com isto é verdade. Assim formaram a primeira igreja católica romana. E em vez de chamarem a ele de bispo, como sempre o chamaram, agora o chamam de padre. Ainda chamam. E dizem aqui, vocês têm de admitir que esta hóstia é o corpo de Cristo. E neste caso, o sacerdote é um Deus, pois Deus é obrigado a obedecer à voz do sacerdote. Que transforma essa hóstia no corpo literal de Cristo. E então, homens inteligentes, deixam que lhes enfiem isso goela abaixo. Oh, que coisa! Oh, como... Mas os verdadeiros adoradores, os verdadeiros bispos, ficaram com a palavra. Eles se posicionaram naquele mesmo concílio de Nicéia, permaneceram fiéis àquela palavra lá. Sim, Senhor. Eles vieram como mártires, tudo mais, mas ficaram com aquela palavra. Não queriam nenhuma idolatria. E quero que alguém me mostre onde São Patrício foi católico romano. Não existe isso. Ele protestou contra aquela igreja romana. Era sobrinho de São Martim. Estava lendo aqui em uma mulher que escreveu senhora Hazeltine, extratos do Concílio de Nicéia, disse que foi a ficha em Oxford, ver a ficha pegar a vida de São Martinho, e este indivíduo disse, mas ele não foi canonizado pela Igreja Romana. Certamente que não. Ele protestou contra. E São Patrício também. O homem que ficou com a palavra de Deus e criou suas próprias escolas. Eles se afastaram daquele tipo de coisas. Agora vemos que assim é hoje. A Igreja Romana continua com seu mesmo pão redondo, crendo que Cristo desce e entra. E escutem, sabiam que o sacerdote bebe o vinho? Quando devem tomá-lo uns com os outros. Ele passou o cálice uns aos outros. Mas na forma pagã, o sacerdote bebe o vinho. Estão vendo? Vocês ainda... É tudo pagão. Exatamente. Eles não se importam. Dizem-lhe, não vou falar com você sobre a Bíblia. Aquele ministro ou sacerdote me disse, Sr. Branham, o senhor está tentando falar sobre uma Bíblia? Eu estou falando sobre uma igreja. Eu disse, Deus é a palavra. Certo. Agora, muito bem. Vemos nisto até hoje que é por isso que o católico romano tem de ir à igreja para adorar. Eles são ensinados que Deus está nesta hóstia redonda, a hóstia no tabernáculo. Estão vendo? Não podem ver que isso é pagão? Claro que é. Não podem ver que pessoas que adotam qualquer coisa contrária a esta palavra são do mesmo grupo? A Bíblia, em Apocalipse 17, não chamou a Igreja Católica de meretriz? Não chamou os protestantes de que ela era a mãe de prostitutas? A mesma coisa. Ela distribui doutrina do seu cálice da imundícia, da abominação de suas fornicações, sujeira e imundícia, a invenção de meros homens, em vez da palavra do Deus vivo, que é verdadeira e inadulterada. Oh, Deus, tem misericórdia de nós. É a minha oração. Irineu disse... Escrevi uma nota aqui do que ele disse. Disse, a palavra de Deus é como uma fina coleção de joias lindas e grandes que foram colocadas para formar uma estátua de um rei grande e poderoso. Mas, disse, credos, dogmas, denominações tiram aquelas lindas joias e fazem disso a forma de um cão. E enganam o ignorante da palavra. Fazem isso para corromper os caminhos de Deus e trazer opróbrio sobre isto. Aleluia! Quando tenta fazer a palavra de Deus dizer algo para se enquadrar em sua organização, você está tirando as joias do corpo do grande rei e fazendo disso uma imagem de cão, ou de uma raposa, ou de um porco, ou algo assim. E engana o ignorante da palavra.
Aleluia! Há alguns que têm o Espírito de Deus que tomam posição pela palavra encarnada. Deus, aumenta nossos membros. A palavra, nada além da palavra. Tome essa palavra, onde Jesus disse ali, todos os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não. Onde disse, batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, eles tomam Pai, Filho e Espírito Santo, 3 deuses. Tomam todos os tipos de dogmas e inventam todos os tipos de coisas e aspersão em vez de imersão. Tudo. Fazem disso algum tipo de espojadouro feito pelo homem, em vez de colocar na joia, no grande rei, Cristo. Oh, aleluia! É Deus encarnado, Cristo. Eles corrompem os caminhos de Deus, deixam as pessoas se juntarem à igreja, mulheres com cabelo cortado, usando maquiagem, com vestidos de aparência escandalosa. Homens tão efeminados que deixam uma mulher conduzi-los por aí pela orelha. Vêm à igreja e fazem jogos de azar e todos os tipos de coisas corruptas. E pregadores, e assim vai, nas margens, com mulheres nuas de roupa de banho e indo nadar, fumando cigarro e chamando-se de servos de Deus, quando este templo é um templo santo, dedicado a Deus, não à imundície do mundo. É verdade. Mas tomaram as joias de Deus e fizeram disso um porco, ou uma raposa, ou um cão, ou uma doninha, ou algo assim. E alimentam com isso os sem instrução, os ignorantes. Obrigado, Doc. Eu tinha um lenço aqui, mas não pensei em usá-lo. Sim, é o que fazem. Irineu estava tão certo. O que Deus pensa de tudo isso? É como tentaram dizer, isso não importa para ele. Importa sim para ele. Está importando. Por que ele disse a Jeremias as coisas que disse então? Por que ele disse isso? Importa sim. Deus tem uma maneira. E se Moisés dissesse, tirarei o chapéu em vez dos sapatos? Ele nunca teria a visão. Você tem de vir da maneira de Deus. Deus tem uma maneira. Há tanto que poderíamos dizer, vamos abrir só em uma escritura aqui. Tenho muitas delas anotadas. Vamos abrir em Números 25, só por um minuto. Números 25. Veremos se importa para Deus ou não. Vejamos se importa se estes credos, dogmas e assim por diante importam. Ele é um Deus bom, ele ignora tudo. Não ignora! Ele estica uma linha e passa um prumo, e você tem de chegar a isso. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Escutem! Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Não admira que ele tenha dito, não ores por esse tipo de gente. Disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. Matem cada um deles. Deus quer ser Deus e, se não for Deus, não vai ser o segundo lugar. Ele não tem de deixar Baal, e algum dogma feito pelo homem, e alguma teoria de algum homem, ou alguma ideia de um credo, ou alguma ideia de uma denominação, ficar no seu caminho. Ele é Deus, e mesmo destas pedras, ele pode levantar filhos a Abraão. Ele não tem de ter as denominações de vocês, não tem de ter suas grandes sociedades e suas escolas e coisas tais. Ele toma o que pode pegar em sua mão, que nada é, sopra o fôlego da vida nele, e se torna algo que o sirva. É o que o torna Deus. Claro que importa para Deus. Você diz, não importa. Importa sim, claro que importa. Papa Leão, o Grande, reinou de 440 até 461. Ele achou que estava fazendo exatamente o que era certo. Entrou na igreja, antes dele foi Vítor, e ele também foi um traidor.
e entrou lá, e como entregou os cristãos à morte e tudo mais. E então, quem começou tudo isso pondo como assassinato legalizado? Sabem quem foi? Santo Agostinho de Hipona. Foi ele mesmo. Santo Agostinho teve oportunidade, certa vez, conforme a história, de se tornar um grande homem e ser cheio do Espírito Santo. Ele se sentou na parte de trás do pátio, em Lyon, França, naquela grande escola onde Irineu tinha ensinado e os demais, e São Martinho. Ele se sentou no pátio desta escola e o Espírito Santo veio a ele, mas se recusou a aceitá-lo. Então, o que ele se tornou? Filho do inferno 2 vezes mais do que era para começar. Ele foi direto para Hipona, África, e lá estabeleceu sua escola e foi... Mostre-me! Posso mostrar-lhe a história. Foi ele que deu palavra de aprovação de que não tinha problema em entregar qualquer herege à morte que discordasse dos dogmas da Igreja Romana. Santo Agostinho de Hipona. Há um estudioso da Bíblia aqui, ou alguém que tenha lido história, que sabe que é a verdade? Levante a mão. Sim, estão vendo? Claro que sabem. Santo Agostinho de Hipona, foi ele quem deu o veredito de que não havia problema matar hereges que discordassem da Igreja Romana, aprovando aquelas doutrinas pagãs de se afastarem da Bíblia e estabelecer uma adoração ao Deus Sol. Sabem o motivo do cristianismo estar... Sabem de onde tiraram o Natal? Cristo nasceu em abril. Mas o que fizeram? O sistema solar está indo mais devagar agora, à medida que se afasta. Cada dia ficando um pouco mais longo, ou um pouco mais curto, e um pouco mais curto. E de 20 até 25 é quando o Deus Sol fazia aniversário. Eram só uns 5 dias aí. Era quando tinham o circo romano naquela época. A celebração do aniversário do Deus Sol naquela época. E agora, estão vendo o que vocês têm agora? Disseram para pegar o do Deus Sol, torná-lo o do Filho de Deus. E para começar, tudo isso é pagão. E as pessoas nas ruas, com seus sapatos de salto alto, e estão se requebrando para lá e para cá nas ruas, e correndo às lojas. E aqui outro dia, minha esposa estava me contando, alguém disse, não sei o que comprar para papai. Disse, meu irmão vai lhe comprar 1 litro de uísque, e o outro disse que ia comprar champanhe, e um disse, bem, vou lhe comprar um kit de pôquer. Celebração do Natal, pagã, adoração do diabo. Muito bem, mas Agostinho aprovou isso. Se quiserem procurar no Schumacher, no escrito de Schumacher, S-C-H-M-U-C-K-E-R, a gloriosa reforma de Schumacher. Aqui está o que declarou que, a partir do tempo em que Santo Agostinho de Hipona deu este veredito à Igreja Católica, isso escancarou as portas para matarem qualquer um que quisessem que negasse aquela igreja pagã. Desde a época de Santo Agostinho, cerca de 300 anos depois de Cristo, até 1850, o grande massacre da Irlanda, houve 86 milhões de protestantes mortos pela Igreja Católica. Está no martirológio romano, 86 milhões. Agora, discutam com o historiador. Foi ele quem disse isso. Só estou repetindo sua palavra. Todos que discordavam do dogma católico. Não católico. A palavra católico. Eles não merecem esse nome. São pagãos romanos. Não aquelas preciosas pessoas. Há dezenas de milhares daquelas pessoas lá, tão sinceras quanto aquelas qualquer outro idólatra é. Elas pensam que estão adorando Deus, quando, de volta à palavra, estão num ídolo, com ídolos por todo lado. Vejam, muito bem, eram dogmas romanos. E escutem, quero afirmar algo aqui. Eu já estava me adiantando. No ano de 1640, quando a matança da Irlanda ocorreu sob os juristas romanos e os sacerdotes, 100 mil dos convertidos de São Patrício foram mortos. Se São Patrício era católico romano, então por que mataram seu próprio povo? Era gente que trabalhava em fábricas e tudo mais. Isso mesmo, 100 mil no martirológio, que entregaram à morte porque discordavam do ensino. Estive em algumas das igrejas de São Patrício, na Irlanda do Norte. Sim, senhor, tive o privilégio de ver isso. Era um salão grande e velho.
Eles não tinham aqueles ídolos em exposição e derramando coisas em seus pés e pagando para aquelas pessoas voltarem e entrarem naquele ídolo. Maria, Ave Maria e Mãe de Deus. A mesma coisa que faziam a Astarte, enfeitiçando o espírito de Maria. Só 2 ou 3 anos atrás, a Igreja Católica deu início a um novo dogma de que Maria ressuscitou dos mortos e foi para o céu. Quantos se lembram disso? Todos vocês se lembram, claro. Os jornais estavam repletos disso. Dogmas! Está edificada sobre dogmas e nenhum pingo de verdade em parte alguma. Agora vocês, protestantes, estão iguais a eles, que se recusam a receber a palavra de Deus. É dogma da igreja protestante tal como é da igreja católica. E estamos completamente errados até que retornemos à palavra do Deus vivo. Isso. Vocês das Assembleias de Deus, vocês da Quadrangular, vocês da Unidade Pentecostal, da Trindade, ou o que sejam, voltem para a palavra de Deus. Abandonem alguns destes ídolos denominacionais aqui, esfinges denominacionais. Eles se enfeitiçam, o espírito do diabo, entrando nestes ídolos denominacionais. Sabiam disso? Denominação é um ídolo. Você diz, você é cristão? Sou presbiteriano. Você é cristão? Sou metodista. Você é cristão? Sou pentecostal. Isso não significa mais do que se você dissesse que é um porco, ou um cão, ou um gambá. Não tem nada mesmo a ver. Isso mesmo que precisamos fazer hoje é voltar à palavra de Deus. Agora, destes trabalhadores de fábrica e preciosas pessoas na Irlanda do Norte, se São Patrício, onde todas as suas escolas estavam, sabiam que seu nome não era Patrício? Seu nome era Sucatus. Ele foi raptado quando garoto, suas irmãs foram mortas, e ele retornou porque treinava cães para tocar porcos e tal. Assim ele fez. Quando fez isso, então ele achou seu caminho de volta para casa, a seu pai e sua mãe, e deu início a uma escola. E a escola na Irlanda do Norte nunca aceitou o Papa como o supremo vicário de Deus. Eles não criam nisso. Ficaram com a palavra. Deus abençoe aquele bendito santo, São Patrício. Grande homem. E vocês os ouvem dizer que São Patrício afugentou todas as cobras da Irlanda. Leiam a história e vejam o que foi. São Patrício cria em falar em línguas. São Patrício cria em pegar nas serpentes ou beber coisas mortíferas. E quando ele podia pegar uma cobra e jogá-la para fora do seu caminho, disseram, ele afugentou as cobras da Irlanda. Foi porque ele cria em pegar nas serpentes e nada faria dano. Sim, claro. Eles não tinham estes enormes santuários. E o que iria Irineu faria hoje? O que São Patrício faria hoje ao ver as centenas de bilhões de dólares investidos no catolicismo romano para construir grandes igrejas e estátuas de $1 milhão e tudo mais? Tal como os protestantes estão fazendo. Outro dia fiz uma afirmação e deixou todos perplexos. É por isso que eu estou segurando esta fita. Deixe-os em paz. O cego guia outro cego. Deixe que caiam na cova. É só o que se pode fazer. Veja, quando lhes contei sobre apelos ao altar, que não havia isso na Bíblia de apelos ao altar da sua santidade. Ao nos humilharmos à sua morte, considerando-nos nada, então o Espírito Santo chega e nos levanta. E não confiamos em nós mesmos, porque não podemos fazer nada. Mas com Ele podemos fazer tudo. Nós, a sua imagem, uma imagem viva de um Deus vivo, o que você... Quando se rende a Deus e Deus entra em você, o que isso o torna? Uma imagem viva de Deus. Não uma estátua morta posta na esquina. Não uma denominação na sede em Washington, na Confederação das Igrejas. Não. Essa é uma estátua morta. Uma estátua morta e um credo morto. Mas uma imagem viva no indivíduo. Outro dia, alguém estava ensinando, ou recebi uma anotação, e alguém disse que se um homem não era salvo, e se um homem era salvo e sua esposa não era salva, eles iriam no arrebatamento? A mulher não poderia ir no arrebatamento, não haveria isso de uma mulher ir no arrebatamento porque eles são um. Bobagem!
Jesus disse, estarão dois numa cama, e eu tomarei um e deixarei o outro. É um assunto individual entre você e Deus, rendendo o seu corpo. Quer mamãe, papai, filhos, qualquer outro, receba ou não. Amém. Oh, Deus, este mundo corruptível, sujo e imundo, essas igrejas sujas e imundas, chamadas igrejas, essas organizações sujas e imundas, esses credos sujos e imundos que são contra a palavra de Deus. Oh, Deus, traz uma pessoa humilde em algum lugar e limpa-o, e levanta-o aos lugares celestiais e mostra-te, Deus Todo-Poderoso. Amém. Que coisa corruptível veio a ser. Somos feitos participantes da sua santidade. Nós, a sua imagem, somos imagens vivas de um Deus vivo. Então, mortos para o eu, ressuscitados com Ele. Agora, escutem isso. Sua palavra feita carne de novo em nós. Oh, irmão Neville. Vejam, que é isto? Não o Deus mítico, imaginário por aí, mas o Deus vivo. Que é o Deus vivo? A palavra em você, fazendo-se real. Ufa! Glória a Deus! Oh, sei que acham que sou um santo rolador, talvez seja, mas, oh, irmão, está vendo? Triunfou sobre cada denominação, triunfou sobre todo o paganismo, um Deus vivo, manifestado num templo vivo. E a palavra de Deus, que é Deus, é feita carne em você. Por quê? Você está sentado nos lugares celestiais, triunfou sobre todas as coisas em Cristo Jesus. Amém? Oh, gosto demais disto. Tenho de omitir algo e continuar. Agora, escutem. Então, o menor dos seus crentes, não importa por quanto tempo, ou quem pequeno, seja o que for, o menor dos seus crentes, nele, tem todo o mal abaixo de si. Estão vendo? Olhem, Cristo é a cabeça do corpo. Está certo? Bem, onde a cabeça estiver, o corpo está junto. Glória! Aonde minha cabeça vai, leva meu corpo consigo. E onde Jesus está, a igreja está com ele. Amém! Ele não sai da sua palavra. Ele fica em sua palavra, vela por ela, para manifestá-la. Sua igreja está com ele. E olhe, você diz, mas irmão Branham, sou o menor. Essa é a sola de seus pés. Mas lembre-se, ele triunfou com você sobre cada detalhe. Mesmo se você for a sola de seus pés. Toda a enfermidade, todo o diabo, todo o poder, mesmo a própria morte, estão sob os seus pés, sob você. Glória! Não sinto como tendo 52 esta manhã. Isto é verdade. Se apenas puder fazer esta igreja ver isso, irmão, seremos uma igreja triunfante. Crentes nele, todo o mal sob ele. Oh, glória! Vou parar por aqui. Começarei de novo da próxima vez. Ouça isso. Você diz, irmão Branham, não tenho poder. Eu também não tenho poder. Bem, irmão Branham, sou fraco. Eu também. Mas não estou dependendo da minha força. Não é a minha força. Estou dependendo da minha autoridade. Veja, minha autoridade dada a mim. Não sou eu o forte. Eu não sou forte. Ele é forte e eu sou dele. Aqui, digamos assim, por exemplo, aqui está o trânsito pela rua, no cruzamento da Rua 4 com a Broadway em Louisville. Zum, 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 o mais rápido possível. 100 km por hora por essa rua. Todos correndo, apressados e agitados. Um homenzinho sai lá. Ergue a mão e, irmão, os freios cantam. Bem, esse homenzinho não tem poder suficiente de parar um só daqueles carros, mas tem autoridade. Glória! Não é o poder dele. Ora, se um daqueles carros o atropelasse, acabaria com ele. Mas basta que levante a mão, porque os motoristas de carro reconhecem aquele uniforme. Oh, irmão, eles reconhecem aquele uniforme. Os freios cantam, porque vem a autoridade dele, vem o que está por trás dele.
O sistema inteiro municipal está por trás dele. O cumprimento da lei municipal o ampara. Aquele uniforme representa isso. Ele é diferente, sim, senhor, porque é um policial. Ele grita, pare! Bem, se um daqueles carros passasse, zoom, e o pegaria rápido. Mas melhor não tentar. Olhe o que está por trás dele. Cantam os freios e derrapam. Ele nem tem de dizer nada, é só levantar a mão. Isso basta. Claro, sua autoridade vem do cumprimento da lei. Ela toda o ampara. Ele próprio é fraco, mas o que o ampara? É isso que é seu traje. Ele está todo trajado com um uniforme. É o que não o ídolo, mas o que o indivíduo deve vestir. Revistamo-nos de toda a armadura de Deus. Amém. O capacete da salvação. Este enorme escudo do tamanho de uma porta, da fé. Oh, irmão, não é o que ele é, mas o que representa. É o que o policial, não é aquele homenzinho lá de pé. Ele é só um homem comum, mas o que ele representa. Nossa armadura é Jesus Cristo. Sim, Senhor. Todos os demônios fazem cantar os freios quando veem isso. Quando veem essa armadura completa de Deus, o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Amém. Que a veem chegando direto do trono de Deus, vestido com a armadura completa da sua ressurreição. Amém. Não que você seja forte. Você não é nada. É o que ampara você. Por quê? Você está morto. Você ingressou no exército, ingressou na polícia. Você vai cumprir a lei e controlar esses demônios. Isso mesmo. Você está na polícia. Tudo ampara você. Veja, se você é considerado morto, você não é nada. Não conseguiria parar nada. Mas sua autoridade que lhe foi dada, porque você ressuscitou e está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O diabo reconhece isso. Tudo canta os freios quando aquelas mãos se erguem. São Martinho, certa vez, num pátio, havia um homem lá fazendo estragos, um demônio. Com mordidas, ele arrancava pedaços das pessoas assim e estavam correndo. Ele tentava matá-las. Arrancou um grande pedaço, tinha grandes presas, dentes, arrancava grandes pedaços de carne assim, enquanto fazia desordem em adoradores. E os dias que ele viu à frente, e sabia que seria assim, quando ele próprio seria expulso da sua própria igreja, a igreja de Laodiceia. Ele disse, eis que estou à porta e bato. Aquela organização o expulsou e fizeram isso hoje, mas ele está à porta para bater. Oh, Deus, que os membros de seu corpo percebam hoje que estamos na igreja triunfante. Estamos em Cristo. Estamos assentados acima de todas essas coisas do mundo. Por que nossas mulheres iam querer cortar o cabelo? Deus, isso mostra que algo está errado. Por que iam querer se expor em coisas sensuais? Por que nosso povo teria fome no coração de ouvir um sujeito como Elvis Presley ou alguns desses jovens mundanos, ou assim, se levantarem lá com uma guitarrinha e aquela musiquinha estridente e fazer nossas jovens rebolar e tirar as roupas íntimas e tais? Deus, e então esse rapaz afirma ser pentecostal. Oh, Deus, o que é? Veja este Pat Boone, que afirma pertencer à Igreja de Cristo e todas estas coisas vulgares e sujas. Oh, Deus, chamando-se da Igreja de Cristo. Deus, compreendemos que o emblema de autoridade não é o nome de uma denominação, mas o poder da ressurreição de Cristo em cada vida individual. Deus, que este povo aqui esta manhã se esforce para entrar nisso. E se esta fita algum dia chegar ao país em que as pessoas estão, Senhor, que elas saibam que isto não foi dito por maldade, porque eu mesmo estaria errado, mas para que a igreja seja triunfante e entenda o seu lugar, para que vissem onde todos estes ídolos, onde a Igreja Católica saiu abertamente e tornou isso um ídolo. Os protestantes o tornaram uma organização, e eles não são melhor, negando a palavra, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela.
Ó Deus, quão verdadeira é a tua palavra, cada palavra. Agora rogamos, Pai, que perdoes os nossos pecados e que esta mensagem penetre fundo nos corações e que as pessoas, que esta igreja, enquanto este pequeno tabernáculo agora está no processo de construção de uma igreja, que eles nunca busquem algo belo, mas só o suficiente para abrigar o povo. Deus, que nunca venham a olhar e dizer, pertencemos ao grande tabernáculo que tem grande cúpula em cima. Deus, permite que seja um local vazio, que nunca percam de vista o objetivo, Jesus Cristo, que seja Ele o que preencha o templo deles. E então o poder e o fogo do Espírito Santo cairão no altar de seus corações. É aí onde o verdadeiro altar está, Senhor. É no coração de cada indivíduo. Rogo esta manhã que esta palavra cause grande impacto no altar de cada coração. Que nunca se afastem dela. Que venham sãos e sensatamente ao Evangelho, crendo nas palavras. E não abram o coração a poderes demoníacos, ou sensações, ou gritar, ou saltar, ou alguma manifestação, alguma forma física, ou algo assim. Mas ao real, verdadeiro e amoroso Espírito de Cristo, onde Ele se manifeste em amor e poder. Concede, Senhor, cura os enfermos e os aflitos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. I love Him. I love Him because He first loved me and purchased my salvation. On Calvary's tree. I love Him because He first loved me and purchased my salvation on Calvary's. De cabeça inclinada, quantos querem pôr o coração no altar e fazer dele um campo para Deus, para que Ele semeie sua palavra no altar do seu coração, que produza a vida da ressurreição de Cristo? Gostariam de levantar as mãos e dizer, Deus, desejo isso de todo o coração? Deus abençoe seus corações famintos. Dúzias e mais dúzias. Deixa ali. Apenas deixa ali. Leva teu fardo ao Senhor e deixa ali. Se confiarmos e nunca duvidarmos, Ele nos dará uma saída. Levemos nosso fardo ao Senhor e deixemos ali, bem aí no seu coração. Lembre-se de Cristo, o Salvador. Lembre-se de que Ele morreu por você. E se você morrer para si, isso esvaziará seu corpo, esvaziará sua alma, esvaziará seu coração de tudo deste mundo e de todos os prazeres dele. Então, Cristo, você ressuscitará com Ele. Se não foi batizado em nome de Jesus Cristo, há um tanque cheio d'água aqui. E quando se levanta dessa água, você se levanta para andar com Cristo numa nova vida. Você está morto, então. Você não é mais gênio e tudo mais desapareceu. Você é uma nova criação em Cristo. Então, Ele o levanta pelo Espírito Santo e o coloca nos lugares celestiais com Ele mesmo, muito acima de todos os poderes deste mundo. Não importa quão pequeno, se você é a lavadeira, se é um irmão simples, que não tem analfabeto, não faz diferença quem você seja. Você está em Cristo. Triunfa sobre todas as coisas. E sua autoridade é sobre todo o demônio e todo o poder que o diabo tem. Você está em Cristo. Triunfa. Enquanto estão de cabeça inclinada. Sei que há um irmão que veio aqui esta manhã, o irmão Slink, creio que o chamavam de Sink, Jim Sink, o qual creio ser, e nosso irmão aqui é tido como professor desta palavra. Não é, irmão Sink?
Devemos impor as mãos nele esta manhã antes de orarmos pelos enfermos para ordená-lo ministro, um de nossos irmãos, para ir às igrejas pregar o Evangelho. Irmão Jim Sink, poderia vir aqui ao altar? Venha, irmão Neville, irmão Juni Jackson. O irmão está aqui? Quaisquer outros ministros desta fé? O irmão Jim Sink, aqui, crê neste evangelho que pregamos, o Filho de Deus. Crê que ele, em verdade, é o Filho de Deus nascido da Virgem. Está certo, irmão Sink? Crê que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, triunfou sobre tudo e está assentado à destra de Deus, no centro do poder de Deus nas alturas, vivendo sempre para fazer intercessões por nós? Crê no batismo em água, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados? Crê no batismo do Espírito Santo, assim como Deus o dá, com sinais e prodígios, seguindo o crente? Ele crê nisso. E creio que teve uma vida que foi irrepreensível diante das pessoas. Ele prega aqui na igreja, muitas vezes para eles aqui, e constato um maravilhoso homem de Deus. Agora, a esta igreja, há alguma palavra aqui, alguém que tenha uma palavra contrária ao irmão Sink? Diga agora o cálice para sempre. Quantos creem que, com a pregação desta mensagem e desta palavra, que o irmão Sink, e creem que, pelo testemunho do Espírito Santo, o irmão Sink deve ser ordenado e enviado desta igreja aqui como ministro do Evangelho para proclamar estas mensagens, como foi pregado esta manhã, a todo lugar a que possa ir no mundo ao qual o Senhor o envie? Levantem a mão e digam, vou orar pelo irmão Sink. Deus os abençoe. Inclinemos a cabeça. Irmão Neville, por favor, imponha as mãos sobre o irmão Sink enquanto o irmão coloca a mão sobre a Bíblia. Nosso Pai Celestial, trazemos a Ti esta manhã um homem que foi levantado da corrupção deste mundo, teve-se como morto para si e aceitou Cristo como Salvador, foi batizado em nome de Jesus Cristo. Levantou-se com uma promessa de receber o Espírito Santo e agora nos lugares celestiais e sente um chamado na vida ao ministério. Ó Deus, como anciãos desta igreja, como a Assembleia e os superintendentes gerais e assim por diante, para vigiar o rebanho do qual o Espírito Santo nos fez cuidar. O rebanho levantando a mão indicando que sabe que o irmão Sink, que ele é um homem justo. Nós, portanto, impomos as mãos nele, o irmão Neville e eu, como teus anciãos, e por meio disso fazemos a oração da fé e ordenamos o irmão Jim Sink ao ministério de Jesus Cristo. Concede que ele seja cheio do poder de Deus, que nunca se comprometa, que ganhe almas para ti. E Deus, nós lhe prometemos nossa lealdade e fraternidade para apoiá-lo onde quer que esteja, em oração e ajuda e de qualquer modo que pudermos. Recebe-o, ó Deus, ao o apresentarmos a Ti. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Amém. Com suas mãos sobre a palavra, e aí, meu irmão Sink, eu ordeno um irmão em Cristo e em nosso companheirismo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus o abençoe. Muito bem. E a congregação disse, amém. Deus o abençoe. Há muito o que fazer no Evangelho, de grande necessidade. Estamos apoiando o irmão 100% com tudo o que possamos fazer para ajudar. Deus o abençoe. Não é maravilhoso ele ser um... Oh, que coisa. Gosto de ver homens. Isso é bom. Ele está, pelo que agora entendo, assumindo o pastorado do Tabernáculo da Santidade em Utica, Indiana, do qual não mora longe. Agora, vejamos. Temos os irmãos? Creio que ainda temos enfermos pelos quais orar, não temos? Muito bem. Eles... O irmão distribuiu alguns cartões de oração? Muito bem. Chamemos alguns cartões de oração rapidamente. Fiquem todos quietos por um pouco. Estamos bem atrasados. Podem me dar 10 minutos? Muito bem. Cartões de oração, que as pessoas que têm de oração distribuiu a partir de que número? 1? Muito bem. Cartão de oração número 1 poderia vir? Número 2, número 3, número 4, número 5. Cartão de oração número 1, 2, 3, 4, 5. Fiquem de pé aqui. O mais rápido possível agora. Se puderem se levantar. Se não puderem, bem, avisem-nos e iremos buscá-los. Tentaremos trazer todos os que pudermos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10.
E só 2 desses se levantaram. 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Hã? Todos eles, todos os cartões de oração, venham para este outro lado. Fiquem deste lado aqui, deste lado, por favor. Oh, ele não é maravilhoso? Agora todos os mais reverentes possível, por uns 10 minutos, agora, só por uns 10 minutos. Agora, aqueles com cartões de oração, fizemos uma declaração de que as pessoas que quiserem receber oração, venham com seus cartões e, para nós, não... Vejam, eles ficam voltando e então tentam usar os dons de Deus como um tabuleiro Ouija, mas não cremos em fazer isso. Nós cremos apenas em deixar Deus fazer sua obra. Creem nisso? Quantos creem que esta mensagem, esta manhã, é a verdade? Obrigado. Obrigado. Deus os abençoe. Creio nisso de todo o coração, alma e mente. Agora,